No coração da antiga Arcádia, um rei cruel, ambicioso desafiou os deuses e cometeu um ato terrível em busca de seu favor. Contudo, o julgamento divino trouxe uma transformação aterrorizante, dando origem à lenda do primeiro lobisomem. A história é um aviso eterno sobre as consequências de desafiar os deuses e profanar o sagrado. Junte-se a nós enquanto exploramos a fascinante história de Lícan, o rei que testou a onisciência de Zeus. No coração do Peloponeso, Arcaia brilhava como uma joia preciosa. Foram tempos em que homens e deuses coexistiam harmoniosamente, suas florestas vibravam com tons exuberantes de verde, e criaturas misteriosas dançavam ao ritmo de melodias encantadoras. Aldeias que abrigavam a arte e a música se alinhavam nas colinas como estrelas em um manto de grama. No entanto, quando Lícan ascendeu ao poder, tudo mudou. Lícan, um rei de linhagem ancestral, não possuía apenas terras e riquezas, mas também um abismo de ganância. O palácio, uma torre luxuosa na capital, ergueu-se como um símbolo de seu crescente orgulho. De seus aposentos vinham ordens que empobreciam os simples para alimentar a indulgência da nobreza, enquanto os deuses observavam com preocupação a transformação de sua amada terra. As oferendas outrora sinceras se tornaram cerimônias vazias, as festas de gratidão transformaram-se em eventos superficiais. Enquanto os templos, que ligavam o céu e a terra, caíam no desinteresse, Lícan e sua corte se afundavam na fantasia da grandiosidade. A vida em Arcaia estava se extinguindo, as colheitas não eram mais abundantes, e um silêncio sombrio se espalhava pelas florestas sob o peso da tragédia. Isso devastou a região, levando o rei Lícan a embarcar em uma cruzada de redenção. Abandonou sua fama de crueldade para se tornar o salvador de Arcaia. O homem que antes representava a brutalidade se transformou quase da noite para o dia em um líder visionário, determinado a recuperar a graça perdida de sua terra. Para demonstrar sua devoção, Lícan construiu o majestoso templo de Zeus, não poupando despesas nem esforços. A partir dessa estrutura, que eclipsava qualquer outra na região, as colunas se erguiam até o céu, esculpidas em mármore branco e polido. Dentro do templo, uma estátua de Zeus, esculpida com detalhes tão precisos que parecia ganhar vida à luz do sol, sentava-se em seu trono no Olimpo. Não se podia deixar de sentir admiração por aquele rei que, antes desafiando a autoridade divina, agora se prostrava diante dela com verdadeira devoção. Arcádia começou a florescer novamente sob o favor do Deus Supremo. As chuvas eram generosas, as colheitas abundantes, e o povo entoava hinos de louvor tanto ao rei quanto ao Deus dos céus. No entanto, o fervor religioso de Lícan crescia de forma incontrolável. Sua devoção se transformou em uma obsessão perigosa. As festividades em honra a Zeus se multiplicaram, e Lícan acreditava que poderia conquistar ainda mais o favor divino. No entanto, essa obsessão o levou a uma decisão sombria que marcou uma virada terrível em seu reinado. Ele começou a realizar sacrifícios humanos. Viajantes que, atraídos pelas histórias da Arcádia próspera, cruzavam suas fronteiras eram emboscados, capturados e levados ao templo, onde eram oferecidos como sacrifícios diante da imponente estátua de Zeus. Lícan, ele acreditava que, a cada vida derramada, se aproximava do favor absoluto dos deuses, sem perceber que estava violando um dos códigos mais sagrados da Grécia Antiga, o dever de hospitalidade. Zeus, que já havia sido um viajante errante na terra, valorizava profundamente a proteção e o respeito pelos estrangeiros. Ao tomar conhecimento das atrocidades cometidas em seu nome, sentiu-se traído. Enquanto as sombras da tarde se estendiam sobre a paisagem da Arcádia, uma figura solitária adentrou a capital. Era um homem humilde, com roupas gastas e barba desalinhada, mas seus olhos exibiam um brilho divino,
diferente de qualquer mortal. Era Zeus, o Deus Supremo, decidido a verificar pessoalmente os rumores sobre os sacrifícios feitos em seu nome. A notícia da chegada do estranho rapidamente se espalhou, e em pouco tempo ele foi capturado e levado ao luxuoso palácio de Lícan. Ao ver o prisioneiro, o rei notou sua serenidade calma e inabalável, que não condizia com alguém que estava prestes a ser sacrificado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um de seus assistentes se aproximou e sussurrou: "Meu senhor, esta situação me parece familiar." A serenidade desse estrangeiro me lembra os contos de Filemon e Baucis, quando Zeus e Hermes visitaram a terra disfarçados para testar a hospitalidade dos mortais. Se estivermos diante de uma prova semelhante, aconselho cautela. Lícan, cuja obsessão em agradar aos deuses o havia consumido, viu nessa situação uma oportunidade. Decidiu oferecer um banquete em homenagem ao estranho. Mas, em vez de servir um festim digno de um convidado, ordenou que o prato principal fosse a carne de um de seus escravos. Esperando que esse ato extremo lhe conquistasse o favor divino supremo quando chegasse a hora de servir o prato principal, Lisa, a filha mais nova do rei, e seus irmãos de semblantes pálidos, colocaram a iguaria diante do convidado. Todos na sala assistiam com expectativa, aguardando a reação do estranho diante de tal oferta. No entanto, assim que Zeus percebeu a natureza do prato, seu semblante gentil se transformou. Uma aura dourada o envolveu, e seus olhos brilharam com um fogo divino. O salão ficou envolto em um silêncio opressivo, quebrado apenas pela voz profunda e estrondosa do Supremo Deus, ecoando por todos os cantos do palácio. Ele exclamou: "Você transformou o culto sagrado em uma abominação, desrespeitando não só a mim, mas a própria essência da humanidade. Essa traição terá um preço, o temor." Zeus não levava a ira de um deus tão a sério. Lícan e sua corte perceberam o terrível erro que haviam cometido. O julgamento de Zeus havia começado. O grande salão do palácio de Lícan, outrora um local de festividades e celebrações, se tornou o cenário de um espetáculo aterrorizante. Enquanto Zeus proferia seu julgamento, o ar se tornou pesado e gélido, e uma densa neblina começou a envolver o ambiente. As tochas cintilavam com chamas azuladas, refletindo a presença poderosa e furiosa do Deus Supremo. O rei Lícan, que até então mantinha uma postura altiva, começou a tremer incontrolavelmente. As cortesãs e servos recuaram, seus rostos pálidos enquanto testemunhavam o início de uma transformação sobrenatural. Diante do público atônito, Lícan virou-se abruptamente e arqueou as costas, caindo de joelhos enquanto sentia a ira de Zeus se abater sobre ele. A violência desencadeada por Zeus fez com que o ornamento que Lícan usava em seu peito se rasgasse e caísse ao chão. Suas mãos, uma vez firmes e majestosas, começaram a encolher, transformando-se em garras afiadas. Seus olhos, que outrora refletiam a ambição e a astúcia de um rei, agora emanavam uma confusão selvagem. No entanto, o aspecto mais perturbador era sua boca, com dentes antes brancos e retos que se alongaram, assumindo a forma de presas afiadas. Um rosnado gutural escapou de seus lábios. A transformação foi rápida, porém intensa. Quando a névoa se dissipou, não restava nenhum vestígio do poderoso rei da Arcádia. Em seu lugar, estava uma criatura aterrorizante, metade homem, metade lobo, com pele escura e olhos que refletiam uma mistura de raiva e tristeza. O pânico se espalhou pelo salão, e os nobres, servos e cortesãs fugiram apavorados, tentando se distanciar o máximo possível da besta licana ou do que restava dela. Lícan atravessou os portões do palácio e desapareceu na escuridão da noite.
A partir desse momento, as terras da Arcádia ficaram repletas de histórias sobre um lobo gigante que perambulava pelos campos e colinas. As noites, em particular, eram temidas, pois o lobo atacava rebanhos, causando pânico e desolação entre os moradores. No entanto, o que mais atemorizava as pessoas era o lamento que ecoava durante as noites de lua cheia, um lamento comovente que ressoava por toda a Arcádia, lembrando a todos do castigo divino que havia caído sobre seu antigo monarca. Dessa forma, surgiu a lenda do lobisomem, um testemunho perpétuo do custo suportado por desafiar os deuses e profanar o divino. O lobo da região de Arcádia se transformou em um ícone de transgressão e punição, uma história que atravessaria as eras como um alerta e uma decisão a ser feita. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos.